Bom dia a todos, gente. Então, a gente fazer na aula, eu decidi fazer um vídeo preparatório, tá? Para a gente discutir o texto sobre o arquétipo do mentor da supervisão clínica do Lionel Kober. O arquétipo do mentor, ele se dá dentro do contexto do mito do herói, tá certo? Então, por isso que a gente vai fazer um vídeo sobre exatamente isso aqui, ó. O mito do herói e a supervisão clínica. Eu vou pedir que vocês assistam o vídeo e, se possível, leiam o texto, daí a gente discute na aula dessa quinta-feira. Tá certo? A primeira coisa que a gente tem que perceber é o sentido ou contexto da supervisão clínica. Tá certo? Ela marca a passagem do estudante, do acadêmico de psicologia para o profissional. A gente está falando aqui do terapeuta, então a supervisão clínica em psicologia analítica no terapeuta. Por isso que se coloca, ela faz parte do processo de constituição do terapeuta, porque muitas vezes é a primeira vez, ou inaugura o atendente, né, como o estudante como um atendente preparatório para se tornar um profissional, um terapeuta. Tá certo? Por isso que a gente coloca aqui como se fosse a constituição de um novo personagem. Um novo papel que ele vai desenvolver, consequentemente um novo eu, e marca nesse sentido uma passagem de um papel de acadêmico para um papel de terapeuta, um profissional, tá certo? Nesse sentido, a gente pode ligar como se fosse um rito de passagem cuja estrutura é abandono do mundo comum do acadêmico para uma nova etapa. Então, uma mudança da psique e, obviamente, uma nova consciência, um novo eu. Isso implica, então, gente, uma transformação da consciência, de aprendiz para terapeuta. Essas passagens, tá certo? Muitas vezes se pode ligar ao mito do herói. O mito do herói sai de uma condição, faz uma série de... entra num mundo diferente, faz uma série de provas, desafios e se constitui. Tá? A gente tem que pensar que nessa passagem, nessa jornada do herói, o personagem que auxilia o herói nessa passagem e nessa jornada é o mentor. Por isso que ele coloca ali, personagem guia do herói. Por isso que a gente relaciona o supervisor com a imagem arquetípica do mentor nesse processo de constituição do atendente para um terapeuta. Tá? Aí a gente tem que lembrar uma pequena coisa, né? O terapeuta também é um guia e um auxiliar, tá certo? E um mentor para o seu paciente. Tá? Então a gente... Então a gente tem que o aprendiz, tá? O atendente que tem supervisão, ele é como terapeuta uma espécie de guia ou mentor para o seu paciente, tá certo? E ao mesmo tempo ele também tem um guia, um mentor que é o seu supervisor, tá certo? Então é uma pequena contradição. E no processo de constituição dele como terapeuta a gente pode ligar como herói. Então ele é herói e mentor ao mesmo tempo, tá certo? E também supervisionando, obviamente. Tá. Vamos voltar então ao significado do mito do herói. O mito do herói está relacionado à construção do significado para o sujeito, ou seja, de uma relação dele, significado aí a gente está pensando com o vínculo dele com o mundo. Tá? E sim, está dentro do processo global de desenvolvimento da psique, da personalidade e da constituição do eu. Tá? Então o herói é como se fosse o mito dessa passagem, tá? Desse desenvolvimento. O mito do herói, então, está relacionado ao processo de individuação, da constituição do eu e do sujeito se tornar ele mesmo. Então, o processo de singularização. Aí a gente tem que lembrar do que seria o processo de individuação, né? O processo de formação e particularização do ser individual. Tá? É a diferenciação, o desenvolvimento do indivíduo como ser distinto do conjunto da psicologia coletiva. É um processo de diferenciação que objetiva o desenvolvimento da personalidade individual. Nesse sentido, gente, a gente está trabalhando aqui com o coletivo como se fosse esse terapeuta técnico coletivo, essa persona de terapeuta. O processo de formação, então, do sujeito constituir terapeuta se constitui particularmente pessoal, o estilo pessoal, ele próprio, ele se vincular, obviamente, com seu processo de individuação, seu self. Tá? E o mito do herói em sua jornada, então, gente, representa o processo de diferenciação em relação ao coletivo e constituição do próprio eu, do seu próprio estilo pessoal. Pressupõe um relacionamento entre esse indivíduo e o coletivo. Tá? Então, óbvio, nesse caso de constituição do terapeuta, né, vai pressupor um relacionamento entre ele, enquanto papel, enquanto pessoa, assumindo um papel de terapeuta, e essa persona, esses papéis técnicos de terapeuta.
Tá? Esse mito do herói, gente, ele foi primeiro, ou primeiro não, né? Mas ele foi o livro seminal que coloca ele o Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, tá certo? Foi feita uma série em TV, foi feita uma entrevistas, tá certo? Mas ela foi popularizada, assim, entrou entre os escritores, entre as narrativas, por Vogler, no livro chamado A Jornada do Escritor, Estruturas Míticas para Escritores. As 17 etapas do Campbell, do livro dele, Herói de Mil Faces, foram esquematizadas em 12 etapas e 3 atos, tá certo? Aí a gente tem que lembrar uma pequena interessante quando a gente vê, né? O Frank Capra, que é um diretor, escrevia que eu cometi erros no drama, ou seja, nas histórias dele. Eu achei que o drama era quando os atores choravam, mas a verdade é quando o público chora, né? Então a gente tem que tomar cuidado transportando isso para o processo de constituição do terapeuta. Muitas vezes a gente pensa que a verdade é quando nós executamos alguma coisa que a gente acha excepcional, quando o supervisionando chora, quando a gente faz alguma colocação brilhante, mas a verdade não está colocada. A verdade, o foco central não está colocado ali nos atores, ou seja, no nosso caso, né, do supervisor atendente ou no supervisor ou no atendente na teoria. A verdade, a essência, o processo fundamental é quando o público chora, ou seja, é quando a pessoa do qual o atendente está, o paciente, se transforma. Tá certo? Então, existe todo um canal. O mito do herói, então, a gente tem que pensar exatamente essa jornada do herói, não nesses aqui, mas como reflexo de um processo do atendimento. Tá certo? E isso está muito ligado exatamente a isso. O sentido da transformação verdadeiramente heróica da consciência individual não é a centralização do ego, tá certo? Ocorre quando o indivíduo deixa de pensar em si próprio, ou seja, não é no ego, mas quando ele se liga a alguma coisa maior. Tá? Então, a gente poderia dizer que a constituição de terapeuta é aquela ideia, como se fosse não em si ser um bom terapeuta, mas se permitir essa passagem do processo de individuação do self inconsciente por ele, tá certo? A gente centra muito na ideia de conhecer bem, de ser um bom terapeuta, de ter domínio de habilidades, de técnicas, de fazer o paciente se modificar, de chorar, entende? Mas é um pouco maior, é como se a gente aprendesse algo maior. Tá? E é interessante que a gente também, como supervisor, foca muitas vezes no próprio atendente, né? Mas aí é uma questão que é o processo que se circula, tá? Então não é aquilo que se vai. Então, voltando ao mito do herói. O Herói de Mil Faces de Campbell, tá? Ele analisa diversas narrativas, como lendas, mitos e contos de fadas, e percebe em todos uma estrutura comum. É aquilo que a gente já comentou. A análise original tinha 17 etapas, que foi popularizada por Vogler e condensada em 12 etapas. Ali a gente tem que pensar, a gente está passando em passagem, tá? De acadêmico, atendente, terapeuta. Tá? Então a gente tem ali uma passagem. Consequentemente, esse processo de passagem nas sociedades é colocado como ritos de passagem ou iniciação, onde a pessoa dentro de uma sociedade originária, ela sai, por exemplo, da infância e se torna um guerreiro. Então ela segue esse rito de passagem e iniciação. Esses ritos de passagem, que são estruturas, eles seguem o modelo do mito do herói, que é basicamente separação do mundo comum, o processo de separação num mundo à parte, onde há uma iniciação e provas, e o retorno, tá certo, a esse mundo comum, ao contexto da sociedade. Tá? Ele é também representado nos ritos de iniciação e constitui um núcleo. O mito do herói nesse sentido de saída, mundo e retorno. Tá? Então esse é o ciclo básico do mito do herói, que a gente tinha comentado. O herói está no mundo cotidiano, tá certo? No caso, seria o nosso acadêmico. Ele se aventura numa região diferente, em contato com o inconsciente, onde ele percebe muitas coisas. No nosso caso, o atendimento, obviamente. Tá? Ele encontra ali forças, consegue algumas vitórias, são os passos dele aprender exatamente a fazer essa ligação em teoria prática, aprender novas teorias, novas habilidades, entrar em contato com o inconsciente, por aí afora, tá certo? A vitória, obviamente, que a gente vai dizendo é ele aprender, ele conseguir levar a bom termo, mas o importante nessa região,
nesse mundo sobrenatural aqui, a transformação que ele faz. Ele larga esse papel inicial aqui, né? Vou colocar um P0. Aqui há todo um processo de transformação e aqui ele retorna transformado à condição original. Tá? Então, um novo papel. Tá? Por isso que ele coloca: o herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer seus benefícios aos semelhantes. Volta originalmente, entende? Tá? Então esse basicamente, tá, é o mundo comum. Se a gente fosse fazer esse mito básico nas sociedades menos complexas, né, ou primitivas, tá, que primitivas é difícil, sociedades originárias, a gente tem sempre aqui, por exemplo, a criança, aqui a separação no ritual, onde essa criança junto com outros é separada da tribo, da sua família, tá? E aqui ela retorna não mais como criança, mas muitas vezes como um adulto, um guerreiro, ou alguma coisa que vai ser o papel dela. Tá? E aqui ela retorna então diferente. Tá? E óbvio, a gente está fazendo essa circulação. O ciclo do herói, então, em 12 etapas, segundo Vogler, está colocado aqui. Eles dividiram em 3 atos. Tá? De certa forma, a gente até pode circular esses atos assim, como o ato inicial, né, se vocês quiserem brincar, a saída do 4º ano, no 5º ano, tá? Onde, obviamente, ele começa a atender. Aqui, ó, o que é interessante é exatamente isso aqui, o encontro do mentor, vai dar uma ajuda que vai fazer ele entrar nesse mundo que é diferente, tá, do mundo comum, daquilo que ele estava acostumado. Tá? Que seria todo o desenrolar e, obviamente, aqui o retorno até o final, que é o caminho de volta, a ressurreição, que é a transformação. Tá? Retorno com o exílio é a conexão dele com algo além. Então o mentor, ele está nesse processo de ajudar o acadêmico, tá, ou estudante, a se tornar um atendente e, a partir de todas essas provas, todas que se colocar, se tornar no final um terapeuta. Tá? Então aqui o mentor que vai ajudar a fazer essa transição. Tá? Por que a gente liga muito nesses ritos de iniciação e transformação? Tá? Porque o rito de transformação e iniciação, tá, combina com a introdução do candidato, ou seja, daquele que vai fazer, nas técnicas, obrigações e prerrogativas do seu papel social que vai se colocar, da sua vocação. Então, um radical reajustamento de sua relação emocional, de sua subjetividade interna com as imagens parentais. Normalmente ele sai de criança dependente da família até um grau de autonomia. Tá? E o que é interessante, que é o mentor, o que eles estão chamando aqui, ó, mistagogo, é o pai substituto, sai do pai pessoal para um pai social, digamos assim, deve integrar os filhos, os símbolos do ofício, que marcam, obviamente, a capacidade do sujeito de exercer sua profissão. Tão somente é um filho, ou aquele que está fazendo o processo, que tiver sido efetivamente purgado de todas essas catexes infantis impróprias. Ou seja, que abandonou essa posição da libido infantil em direção a uma libido de conexão, de autorrealização, tá certo? Tá? Ou seja, existe uma maturidade nesse processo, de sair de um papel para o outro. Tá? É como se o filho tivesse que internalizar a figura do pai. Então é isso aqui. Ele não pode passar a um filho que não se veja impossibilitado para o justo e impessoal exercício dos poderes pelos motivos inconscientes, tá certo? Ou até mesmo racionalizados do autoengrandecimento, da preferência pessoal ou do ressentimento. Essa passagem, então, é feita não para alguma coisa que transcende, sai da família e da própria percepção narcísica do sujeito para algo além, para algo que transcende essa posição original, tá certo? Por isso que ele deve exercer essa nova posição, esses novos poderes, não em função de si, tá? E isso que é interessante, tá? Esses motivos inconscientes muitas vezes são ligados a catexes infantis impróprias, tá? Não para engrandecimento daquilo que ele quer, não no ressentimento daquilo que ele não conseguiu e nem para absorver seu próprio ego.
Tá? Obviamente, então, a gente está fazendo, do nosso ponto de vista, uma ligação com o self e o abandono dessas questões infantis. Tá certo? Em termos ideais, o filho, entre aspas, simbólico, né, aquele atendente, ele é investido do ofício, ou seja, esse ofício também é arquetípico, é uma persona que se coloca, quando ele se afasta simplesmente da sua condição pessoal humana ligada àquela família e se liga a algo maior, transcendente, que é impessoal. Nesse sentido, é aquele que faz essa transição, ele nasce duas vezes. Tornou-se ele mesmo pai de si próprio. Tá? Pai de si próprio para condizer. Em consequência, depois que ele se tornou, ele é competente para representar o papel de iniciador guia, ou seja, do mentor. Tá certo? Indicar, tá? Para fazer a passagem por aquele portal do qual devemos passar, sair das ilusões infantis do bem e do mal, seja ligado ao próprio sujeito, para uma experiência de contato com algo que está muito além de si, com o caráter luminoso, para uma experiência da majestade da lei cósmica, purgada da esperança e do temor e em paz na compreensão e na revelação do ser. Ou seja, em contato com esse processo, tá? Com o processo do self, das transformações. Tá? O que a gente vai ter aqui? Então, retornando aqui, a gente pode então ver uma relação entre o herói, a iniciação e o próprio contato com o inconsciente. Isso é uma citação do Campbell. Tá? O inconsciente envia toda espécie de fantasias, seres estranhos, imagens ilusórias à mente. Tá? Seja por meio dos sonhos ou estados de demência, pois o reino humano tá, abarca por baixo da pequena habitação comparativamente corriqueira que denominamos de consciência, em suspeitas cavernas de Aladim. Nelas, não apenas num tesouro, mas também poderosos gênios, as forças psicológicas do inconvenientes objeto de nossa resistência que não pensamos integrar. Esses mensageiros são perigosos porque ameaçam as bases seguras sobre as quais construímos nosso próprio ser ou família. Mas eles são, da mesma forma. Então, retornando, né? A citação do Campbell. Tá? Esses mensageiros são perigosos porque ameaçam as bases seguras sobre as quais construímos nosso próprio ser ou família. Mas eles são, e obviamente que está falando do inconsciente, da mesma forma, fascinantes, pois trazem consigo chaves que abrem portas para todo o domínio da aventura. Então está muito claro aqui, o contato com o inconsciente é uma aventura, porque sai do domínio conhecido, tá? A um só tempo desejada e temida da descoberta do eu. Tá? Destruição do mundo que construímos, no qual vivemos, o mundo comum, do nosso ego, da nossa consciência, assim como de nossa própria destruição dentro desse mundo, mas em seguida uma maravilhosa reconstrução de uma vida mais segura, mais límpida, ampla e completamente humana. Eis o encanto, tá certo? Destruição e dissolução, reconstrução e retorno. A promessa e o terror desses perturbadores visitantes noturnos vindo do reino mitológico que carrega dentro de nós. A psicanálise, o que ele está falando, todas as psicodinâmicas do inconsciente, nos ensinou a ficar atentos com relação a essas imagens insubstanciais. Também nos ensinou a forma de deixá-las atuar. Permite-se que as perigosas crises do autodesenvolvimento se desenrolem sob o olhar protetor de um experiente iniciado. Aqui, obviamente, está falando da psicoterapeuta. Então, como claramente o psicoterapeuta se liga à função de mentor. Tá? Na natureza e na linguagem dos sonhos, que desempenha a função e o papel do antigo mistagogo, o curandeiro, iniciador dos primitivos santuários florestais das provas de iniciação. O médico é o moderno mestre do reino do mito, o guardião da sabedoria a respeito de todos os caminhos secretos e fórmulas poderosas. Seu papel equivale precisamente a do velho sábio, ali é a ideia do mentor, tá? Então que está mostrando claramente, tá, a ideia do terapeuta como mentor. Tá? Presença constante nos contos de fadas, cujas palavras ajudam o herói nas provas e terrores de sua fantástica aventura.
É ele que aparece, indica a brilhante espada mágica, material dragão. Ele conta sobre a noiva que a espera, sobre o castelo, sobre o bálsamo curativo e, por fim, leva o conquistador de volta ao mundo da vida normal após a grande noite encantada. Tá? Então ele está ligando claramente aqui a figura do terapeuta, que vai guiar o sujeito no inconsciente, com a ideia do mentor, que obviamente está ligado ao arquétipo do velho sábio. Isso a gente já sabe, é comum e vale a pena. Mas aí que a gente tem que relacionar a figura do supervisor clínico com a figura do mentor. Tá? A gente tem que lembrar, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, gente, é que o mentor, vocês não vão encontrar claramente essa figura do mentor. Na pesquisa que eu fiz, a figura do mentor, tá muito, quem fez esse levantamento, muitas vezes foi o Vogler. Tá? Então eu vou basear um pouco nele. Tá? E a primeira coisa que a gente tem que ligar como ligação é o velha ou velho sábio. Tá certo? Daí tem alguns personagens que ele aparece, tá? Como por exemplo Merlin, que é um velho sábio, que é o mentor do herói, o Rei Arthur, que você sabe. E a gente tem que lembrar que a relação entre o herói e o mentor, ou seja, o herói tendo um guia e alguém que auxilia, é um dos temas mais comuns da mitologia, um dos mais ricos em valor simbólico. Como o mentor faz o segundo nascimento, o nascimento psicológico, digamos assim, ou esse papel do herói, tá? Ele se metaforiza na relação pai-filho simbólica. Tá? Então vai na relação pai-filho comum. Tá? Então ele representa, de certa forma, o mentor, ele vai ter uma relação com o arquétipo paterno do filho, tá? De mestre e discípulo, de médico e paciente, e de Deus e ser humano. Por que Deus? Porque Deus é aquela ideia, processo de individuação, self, de alguma forma liga. Tá? E está ligado a esse velho sábio. Então veja, o mentor ele carrega dentro da sua figura uma relação com muitos papéis, tá certo? Muitas imagens que se colocam. Tá? Então a gente tem claramente que esse mentor ele pode assumir diversas formas, diversas funções. Tá certo? Então eu dei alguns exemplos aqui que a gente vê no caso do Vogler, né, que ele trabalha com roteiro de filmes de Hollywood. Então a gente vê alguns papéis assim que eles assumem, tá certo? Algumas imagens, que obviamente a gente pode ligar as diversas possibilidades do supervisor, tá? Um velho sábio e um mago, por exemplo, Guerra nas Estrelas. Um sargento instrutor exigente, A Força do Destino. Ou um velho treinador de boxe bem rabugento, que é o filme Rocky, o Lutador. Tá? A gente tem que lembrar que a função do mentor, qual que é a função do mentor? É exatamente essa, preparar o herói para enfrentar o desconhecido. Então, a função do supervisor, se colocar, é muito clara, né? Por mais que a gente conheça, o atendente nunca foi atendente, nunca foi terapeuta. Então, ele está preparando para se colocar. Tá? Do ponto de vista da mitologia, ele pode dar conselhos, orientação e um equipamento mágico. O mágico, a gente sabe, é algo, um objeto, alguma coisa que faça conexão com as forças do inconsciente. Tá? Mas aí que é interessante, tá, do mentor, que a gente tem que marcar. Ele só pode ir até um certo ponto com o herói. Tá? Se o herói vai ser herói mesmo, é o próprio herói que tem que enfrentar sozinho essas adversidades, tá certo? Que se coloca claramente. Mais adiante, o herói deve ir sozinho ao encontro do desconhecido. Tá? E muitas vezes o mentor tem que dar um empurrão firme para que a aventura possa seguir, possa ir adiante em frente. Então muitas vezes, além de dar, o mentor muitas vezes, além de dar conselhos, de ser, muitas vezes ele prega peças no sentido da pessoa fazer aquele chamado para a aventura, aquele limiar, tá certo? Justamente para que a jornada possa ocorrer e que o herói possa seguir em frente. Tá? Então a gente vai falar dos modelos de mentor. Tá? Alguns modelos. Tá? O que a gente claramente conhece na psicologia, na mitologia, que a gente se coloca o centauro Quiron como um protótipo. Tá? Quiron, na mitologia grega, foi o mentor de diversos heróis gregos. Ele era um centauro, ele era metade cavalo, corpo de cavalo, e essa parte de cima aqui, tá?
ele era o quê? Ele era o ser humano, então é metade cavalo embaixo e metade humano. Tá? Ele é quase como se fosse um modelo para tudo velho e sábio. Tá? E aí que é interessante, de certa forma os heróis gregos saíam de sua família comum e iam passar um tempo com Quiron. Tá? Então ele era uma espécie de pai adotivo e também treinador de vários heróis gregos, por exemplo, Hércules, Acteon, Aquiles, Peleus. Tá? Nessa figura, ele carrega então o repositário de muitas das noções que os gregos tinham sobre o significado de mentor. Pensem aqui, pai adotivo e treinador. Tá certo? Como pessoa, em segundo momento, tornando humano a ideia do mentor, a gente tem esse nome que vem de um personagem com esse nome, da Odisseia de Homero, que conta a história de Ulisses, do retorno da guerra de Troia, né? Tá certo? Ele era amigo leal de Ulisses, tá? E Ulisses, quando viajou para a guerra de Troia, ficou várias dezenas de anos fora, confiou a responsabilidade de educar seu filho, Telêmaco, filho de Ulisses, tá certo? Para a mentor. Tá? Então, enquanto Ulisses ou Odisseu fazia sua longa viagem, tá certo? Da guerra de Troia, ou pela voltou. Por isso que a ideia de mentor, esse termo mentor, deu seu nome a todos os guias e preceptores. Porém, isso a gente tem que colocar nessa história, quem está por trás da figura do mentor é a deusa Atena. A deusa grega Atena, que é filha de Zeus, que sai da coxa de Zeus, e a deusa da sabedoria. Tá? É ela quem age, ou seja, essa energia que age para trazer a ideia do arquétipo do mentor. E Atena vai tanto guiar Ulisses na sua trajetória, quanto de certa forma orientar Telêmaco. Tá certo? Por isso, gente, a gente pode ver o guia, ou o mentor, como um guia para a evolução do herói. Tá? De certa forma, ele é um guia para esses outros, porque ele pode ser de várias formas. Tá? Normalmente, como evolução do herói, ele é um guia porque ele tem experiência de ser sobrevivido a tantas vicissitudes e desafios na jornada do herói. Tá certo? Tá? Então, os mentores podem ser heróis que já adquiriram bastante experiência para ensinar aos outros e percorreram essa jornada uma ou mais vezes. Tá certo? Então, eles adquiriram conhecimentos e habilidades que podem ser passadas adiante. Tá? E isso mostra, de certa forma, a ideia, uma possibilidade da evolução do herói ou de uma pessoa ou de um personagem ao longo dessa trajetória, desse desdobramento. Tá? Então o baralho do tarô mostra claramente como o herói evolui, saindo do tolo, do zero, do bobo, passando por vários momentos, até chegar ao estágio de um mentor. Tá? Nas histórias, então, e nas narrativas, geral, a gente pode colocar exatamente isso, tá? Que eles surgem com uma variedade de frequências surpreendentes, tá? Ou surgem muitas vezes e com uma imensa variedade desses mentores. Então, óbvio, né? A gente pode ligar aqui com a figura do supervisor, com diversas possibilidades. Eles refletem a realidade que todos nós temos que aprender lições da vida de alguma coisa ou com alguém. Tá? Pode-se encarnar, isso é interessante, que a gente tem que lembrar, gente, essa figura do mentor é uma função, então não é um personagem. É quase como se o supervisor abarcasse uma função. Tá? Então, isso a gente tem que ligar claramente, que nas narrativas, os personagens eles trabalham funções, tá certo? E muitas vezes um personagem ele tem 2 ou 3 funções, ou funções vão variando ao longo do tempo. Tá certo? Por isso que ele está colocando aqui. Essa função do mentor de guia pode ser encarnada numa pessoa, numa tradição ou num código de ética. O fato é que esse movimento, essa energia desse arquétipo do mentor, do guia, está sempre presente em quase todas as histórias. E para que as coisas avancem por meio de... Tá? Com as coisas avancem, ou seja, que a coisa se desdobra, essa ideia da mentoria do guia, tá? Ela tem que existir. Isso pode ocorrer por meio de presentes, por meio de encorajamento, orientação ou amostra de sabedoria. Tá? Ali a gente vai ter que ter um modelo de treinamento
do mentor, que é o texto lá Lionel Kubert no livro, tá certo? Voltando a se colocar, lembrando que ele coloca miticamente o nome de novo no mentor, pertenceu ao nobre da ilha grega de Ítaca, que o Ulisses era rei de Ítaca, tá certo? E a gente tem que pensar que Atena, que é a deusa grega da sabedoria, assumiu o papel de mentora quando desejou guiar o jovem filho de Ulisses quando a busca por seu pai, tá certo? Nesse mitologema, a gente pode ver os vários elementos arquetípicos da mentoria, tá certo? A busca pelas qualidades do pai entre os jovens é facilitada por uma figura mais velha que assume que é como um pai, tá? Mas não é exatamente igual ao pai, tá certo? Que representa as qualidades de Atena, tá certo? Então, essa relação mentor-aprendiz é encontrada também entre mulheres e homens, tá certo? Para Burton, mentor, que nem a gente colocado, é uma pessoa carismática que pode ajudar com as difíceis transições da vida de uma maneira diferente da média. Uma pessoa poderosa, no caso poderosa significa ali que seja luminosa, que seja carregada de energia psíquica luminosa, que tenha se transformado. Tá? Parece interessante ali, o supervisor, o mentor é alguém que se transformou e agora possui visibilidade. E é interessante, gente, que o mentor também é um modelo de personalidade que pode assumir uma relação especial e criativa para nós. Ou seja, pro atendente, pro aprendiz, o mentor assume uma relação criativa. Mas o que é interessante é isso aqui, ó, gente. Não é como um pai, uma mãe, ou com um amigo ou amante, tá certo? É como alguém como igual e, ao mesmo tempo, como superior e que representa uma possibilidade de ser, como algo que aponta um caminho desse processo de transformação. Então, é uma relação paterna, mas ao mesmo tempo semelhante ao paterno, não é paterno. Por quê? Porque a relação paterna tem uma hierarquia. Tá? O mentor ele aponta exatamente para ser alguém igual e uma possibilidade. Tá? Que aponta exatamente a possibilidade de realização dos sonhos ou a vida que eles gostariam de ter. Ligando em uma relação, gente, o mentor é semelhante a pai bom o suficiente. Lembra do Winnicott? Então, ele ser mentor, ele aproveita, ele acelera o desenvolvimento, ele catalisa o desenvolvimento do sujeito. Quando ele, esse mentor, acredita nos aprendizes e motiva, bendiz, aceita, coloca os seus sonhos. Só que, obviamente, eu colocaria aqui que o mentor, inclusive, aprende, faz uma das tarefas do mentor é fazer aprender a sonhar o aprendiz, tá certo? E agora vem aquela questão, né, gente? O mentor não é um pai, tá certo? Mas o mentor, ele vai ter aqui, a criança vai ter o pai, a criança, tá certo? É quase como se ele tivesse saído aqui entre a criança no processo de transição, que faz o mentor, até a criança emergir como um adulto. Tá? Então o mentor tem um pé no adulto, ou seja, um pé na igualdade do aprendiz e outro pé na relação paterna, como um pai, porque sai do pai até chegar como um igual, tá certo? Por isso que ele está colocando ali. O mentor é uma figura transicional dessa transição entre aprendiz e terapeuta, que capacita o aprendiz a sair da imaturidade, da posição infantil, no caso, dependente, e ser um igual, ser um par, juntamente com outros adultos. Logo, o mentor é uma mistura tanto de um pai quanto de um igual, porque se ele for totalmente um igual, ele não consegue representar esse nível mais avançado. Mas se ele for só o pai, ele não consegue fazer a pessoa sair da condição de infantil, dependente e criança imatura, tá certo? Por isso que ele coloca aqui, ó, se ele for muito parental, é difícil para ambos avançar em direção à relação entre pares, que é o que o mentor espera, que é o objetivo final, embora nunca totalmente percebido do relacionamento, tá certo? Então é interessante, por isso que a relação da mentoria ela é uma relação complicada, de certa forma, porque ao mesmo tempo que se relaciona com um pai, alguém que orienta, a mesma coisa é um igual,
tá certo? E na medida que o tempo passa, o aprendiz obtém o sentido mais amplo e completo de sua própria autoridade. A autoridade que está no mentor é passado para si. E depois de sua autonomia, a autonomia que é dada pelo mentor para si próprio. E gradualmente essa relação se torna mais mútua, mais equilibrada, com equilíbrio entre dar e receber. E isso possibilita que o aprendiz transcenda a divisão pai-filho, que muitas vezes ele coloca, tá certo? Aí o Colbert coloca, né, que Levinson é difícil entender esse relacionamento de uma maneira razoável, tá? Por quê? Porque ele está entre o pai e filho, relação parental, e uma relação de igual, tá? Então são vários momentos desse processo de relação, tá? Pode terminar essa relação com amizade ou com sentimentos maus, digamos assim, como desapontamento. Mas o processo de internalização, o aprendente tem que internalizar o mentor, é de crítica importância para seu desenvolvimento. Tá certo? Primeiramente, o relacionamento do aprendiz com o supervisor, que resulta aí nessa questão, uma internalização do conhecimento técnico e de uma filosofia de tratamento. Deve ser utilizado para constituir as atitudes profissionais do aprendiz. Tá? Mas olha, que se é pai e filho, o filho tende a imitar o pai, tá certo? Mas se é aprendiz, se vai ser igual, ele tem que construir a partir de si próprio, tem que formar seu próprio estilo, tá? Ele tem que chegar, que nem ele colocou aqui, na sua própria maneira, de forma que ele se torne seu próprio tipo de terapeuta, sem identificação com o supervisor. Tá? Então ele sai de uma dependência até uma independência. Em segundo lugar, isso que eu acho extremamente interessante e importante, gente, é necessário um certo grau de desapontamento do aprendiz com o supervisor. E muitas vezes do supervisor, do mentor com o próprio herói ou aprendiz, tá certo? Por quê? Porque é exatamente esse desapontamento que vai criar o espaço para o aprendiz desenvolver seu próprio estilo, sua própria individualidade. Só que esse desapontamento tem que ser gerível, tá certo? No relacionamento entre supervisor e mentor. Porque se não for gerível, vai lá os maus sentimentos e o rompimento disso, tá certo? E isso, gente, é essencial para o crescimento do aprendiz. É interessante a gente pensar que quanto mais parental, quanto mais forte essa relação parental de dependência, maior vai ter que ser, e mais forte vai ter que ser mais forte ou tende a ser esse rompimento, essa separação entre mentor e aprendiz, tá certo? Desde o grau dessa incapacidade seja otimizado, é como se o próprio mentor tivesse que mostrar sua certa incapacidade, suas limitações, ou seja, um espaço, um vazio, tá? Ela permitirá que o aprendiz assuma para si as funções de supervisor. Ele vai supervisionar a si próprio, ele vai se conectar com o próprio self, e essas funções que haviam sido anteriormente confiadas a seu mentor. E olha que interessante, o mentor deve permitir que esse desapontamento ocorra, tá? Baseado em seus inevitáveis fracassos, porém sem sofrer os danos narcísicos, tanto do mentor, se ele não tiver identificado obviamente com esse papel, quanto com o próprio aprendiz, tá certo? Percebendo que esses mesmos fracassos são importantes e necessários e fundamentais para o desenvolvimento do aprendiz, obviamente, para o aprendiz se tornar um igual, um par. E que ele coloca aqui que eu acho interessante. Na verdade, a fraqueza do supervisor, ou seja, a lacuna, as limitações do supervisor, do mentor, podem se tornar ponto de partida para os futuros conhecimentos do aprendiz, para o aprendizado do aprendiz, se este for incentivado a buscar pelo supervisor essas áreas. Certo? É quase como se daí o aprendiz segue. Vamos lembrar aquela história, né, gente? O herói é sempre algo além de si. Então é algo que atravessa o inconsciente, o self, ele atravessa, mas o sujeito não se identifica. Tá certo? Então existe um caminho no qual o supervisor faz uma parte. Então esse caminho, obviamente, vai ser seguido novamente pelo aprendiz quando se torna um igual, quando se torna esse processo. Tá? Entretanto, a relação mentor-aprendiz é muito rica e complicada para ser dispensada, sendo inteiramente uma confluência do fenômeno da transferência. Óbvio, né, gente? A gente está falando de transferência de modelos de relação, de projeções de cada um, tanto do aprendiz com o supervisor, quanto do supervisor com o aprendiz, tá certo? E parece ser uma forma arquetípica, parece ser um modelo que tem sua própria função, seu próprio direito, sua própria conexão.
Tá? Então, se o supervisor está trabalhando desse modelo do mentor, tá, ele tem que prestar exatamente em algumas situações específicas de transferência. Tá? Não precisa passar muito tempo, ou seja, só vai trabalhar, segundo o Kuber, dois grandes momentos, tá? Quando a transferência para ele é decididamente negativa, ou seja, não há abertura do atendente para a questão do supervisor assumir esse papel de guia, esse papel de transferência, tá? E no caso de processos paralelos de supervisão, tá certo? Ou seja, o atendente tem outros mentores, outros guias, tá certo? Que é uma coisa muito clara, né? A gente é só perceber, tá certo? Se a transferência de supervisão estiver funcionando bem, não há necessidade de se incomodar com isso, tá certo? Então, aqui a gente tem que pensar, e a gente tem que pensar nessa trajetória do herói. A gente sempre tem que lembrar essas possibilidades de desvio dessa jornada do herói, né? Então eu volto a insistir nessa questão. Eu cometi erros no drama. O drama, obviamente, pode ser essa narrativa, essa história de todo esse processo da jornada do herói. Eu achei que um drama era quando os atores choravam. Veja, ele tá, o Frank Capra, né? Ele é o diretor. Ele está focando nos atores, tá certo? Mas a verdade, ou seja, quando ocorre mesmo, é quando o público chora. Os atores existem para provocar no público. Tá? Eu acho que essa é a grande questão. A nossa jornada de constituição do terapeuta, do atendente, não é a mudança no atendente, mas o que ele consegue provocar nos pacientes, tá certo? E o atendente, as transformações do atendente, que nem aqui, tá certo? As transformações, as mudanças dos atores, elas são em função do público. Então a gente trabalha em função de algo maior, desse processo que nos atravessa, o contato do inconsciente, né, mas que vai se provocar no inconsciente do paciente lá, tá certo? Então acho que isso é interessante perceber, e o supervisor tem que perceber claramente, entende? O herói não é ele, o herói é o atendente tem que perceber que o herói não é ele, o herói é esse processo que se coloca. Mas a gente pode até discutir um pouco mais essas questões do herói, tá? E por isso, lembrando claramente isso daqui, né, gente? O sentido da transformação verdadeiramente heróica da consciência individual ocorre quando o indivíduo deixa pensar prioritariamente em si próprio e se dá um objetivo mais alto. E a gente pode ligar claramente com a ideia do terapeuta, né, gente? O sentido da transformação de ser terapeuta é menos você em pensar como terapeuta e pensar em como o paciente, o sujeito, se transforma, tá certo? E o que ocorre aqui é decorrência daquilo que vai lá. Acho que é isso. Então, a gente vai fazer o quê? Vocês assistem, tá? Assistam, vejam as questões que vocês têm em relação a essa minha apresentação, leiam o texto do Kuber e a gente discute então na aula de quarta-feira, porque a aula daí ela vai ser das 9 às 11, tá certo? Obrigado então, até!